Olá, queridos amigos e irmãos do SELEC. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês, atendendo ao convite da nossa querida amiga Dora, para tratarmos de alguns temas importantes que nos trará reflexões profundas e muito necessárias nesse momento em que nós ainda vivemos um isolamento social, ainda vivemos uma pandemia e que precisamos de termos consciência das coisas, além de equilíbrio emocional para lidarmos com esses novos desafios e com essas novas circunstâncias que estão chegando para nós. São números alarmantes que nos preocupam. Infelizmente, temos visto ainda uma falta de comprometimento da parte de alguns cidadãos, de alguns seres humanos, no que diz respeito a cuidar de si para cuidar do outro. Mas é um processo de cada um, né? E a gente tem que respeitar o tempo de cada um, fazendo a nossa parte. Então, o tema proposto pela nossa irmã foi fé, esperança e amor. Gente, são três coisas que eu amo. Separadamente e quando estão juntas. A fé, a esperança e o amor. São três palavrinhas que representam muito. E quando falamos de equilíbrio emocional, quando falamos de encarar desafios, não temos condições de termos equilíbrio emocional e de encararmos dificuldades sem a fé, sem a esperança e sem o amor. Então, nós vamos refletir um pouquinho nesse momento sobre isso. Eu queria refletir inicialmente sobre cada um separadamente. E aí, posteriormente, a gente faz um link, né, com tudo isso. Tá bom? Bom, vamos conversar, iniciando, falando sobre a fé. A fé, na sua etimologia, ela tem origem no grego e no latim. No grego, pistia é a noção de acreditar. E no latim, fides é a atitude de fidelidade. Então, vejam bem, a origem do nome fé, ela nos traz um significado muito profundo e muito importante. Noção de acreditar e atitude de fidelidade. Noção de acreditar, porque nem sempre a gente vai poder ter a comprovação para saber que aquilo é o caminho certo. E a atitude de fidelidade para com o que nós acreditamos. A atitude de fidelidade para conosco também. De sermos fiéis às nossas crenças. De buscarmos esse conhecimento. Então, há muito tempo atrás, chegou às minhas mãos uma definição de fé que eu jamais esqueci. E sempre que trabalhamos esse tema, eu gosto de ressaltar. Ela diz o seguinte: fé é toda certeza que dispensa provas. Todos nós somos um pouquinho como São Tomé, né? Tomé, aquele que precisava ver para crer. Mas o desafio nosso, enquanto cristãos, e mais ainda enquanto espíritas, nós temos o desafio de termos a fé desenvolvida em nós, porque o que a doutrina espírita nos oferece é uma fé com base sólida. É aquela fé que nós costumamos chamar de fé raciocinada, porque ela não foi convencionada, ela não foi criada porque alguém disse, mas porque existem comprovações das razões de termos essa fé. Vamos avaliar, vamos pensar um pouquinho em todo o trabalho do plano espiritual por todos nós. A assistência espiritual que todos nós recebemos todos os dias do alto. Ainda que não percebamos, essa assistência existe e de forma muito intensa para todos nós. É preciso também lembrarmos
de que Deus nos beneficiou, Deus nos presenteou com uma companhia que está 24 horas ao nosso lado, que nos consola, que nos fortalece, que nos inspira nos momentos de dúvida, que é o nosso anjo da guarda, ou o nosso amigo espiritual, ou o nosso mentor ou guia espiritual, como a gente queira chamar. Esse espírito amigo, ele está sempre disponível para nós. E ele sempre traz a sua presença, desde que nós tenhamos esse vínculo aberto com ele, esse espaço para que ele chegue até nós. Porque a depender dos pensamentos que nós tenhamos, que produzamos em nossa mente, nós podemos afastá-lo ou trazê-lo para mais junto de nós. Então, quando a gente lembra dessa assistência espiritual que nos é dada 24 horas do dia aqui no corpo físico, nós vamos entender que nós não estamos sós, que nada acontece por acaso. Então, essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz é uma fé com bases sólidas, porque a doutrina espírita nos traz esclarecimentos, conhecimentos suficientes para entendermos quem nós somos, por que nós estamos aqui, o que é que eu vim fazer aqui, por que é que eu passo por certas situações, por que existem diferenças de vida entre as pessoas. Será que Deus privilegia uns e prejudica outros? Nós sabemos que isso não existe. Deus é bondade, é amor, é misericórdia, mas é também justiça. A cada um, segundo o seu merecimento e as suas necessidades. Se nós precisamos passar por determinada dificuldade para aprendermos algo, uma lição importante, ainda que dolorosa, mas que vai nos ajudar, nos impulsionar ao nosso progresso moral e espiritual, ele permite que passemos, porque é uma necessidade do nosso próprio espírito. Essa fé raciocinada, ela nos dá a confiança nas nossas próprias forças, porque nós sabemos e entendemos que Deus, não privilegiando ninguém, ele dá a todos as mesmas oportunidades. E vocês já ouviram, lógico, essa frasezinha que diz: Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Deus não dá o fardo maior do que nós podemos carregar. Exatamente por isso. Ele nos mune de toda a ferramenta necessária para podermos enfrentar as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas lutas com coragem, porque temos capacidade para isso. Então, essa fé raciocinada, ela me dá a condição de eu confiar nas minhas próprias forças. Ela me dá a confiança de acreditar na certeza de que eu vou atingir o meu objetivo, desde que aquele objetivo vá me trazer algo de bom. Porque, às vezes, a gente quer muito uma coisa, mas aquilo que a gente deseja vai trazer mais risco para o nosso progresso. Vai nos trazer oportunidade de queda, oportunidade de comprometimentos indesejáveis, e aí a misericórdia divina nos priva de alcançar isso, para que o nosso compromisso perante a lei não aumente, as nossas dívidas não cresçam. Vamos colocar dessa forma, apesar de eu não gostar da palavra dívidas, ok? Essa fé raciocinada nos vai trazer também calma e paciência, porque passamos a entender que tudo acontece no tempo certo. Não adianta eu querer alcançar determinado objetivo se eu não estou preparado ainda para ele. Então, tudo no seu tempo, tudo respeitando o momento de cada um, a maturidade, o nosso nível de compreensão, para podermos desfrutar da forma correta daquilo que almejamos e alcançamos. Essa fé raciocinada nos vai trazer também a confiança em Deus. Porque se eu sei que acima de mim existem espíritos superiores que cuidam de mim, e que acima desses espíritos superiores, de toda a hierarquia, existe uma força maior que cuida dos menores detalhes,
que sabe de tudo o que acontece, até de uma folha que cai de uma árvore. Então não tem por que temer. Não há razão para temer. E faz com que a gente desenvolva também a humildade de sabermos esperar, de confiar que nós vamos alcançar a felicidade, mas no momento certo, quando estejamos prontos para isso. E essa humildade vai nos fazer esperar com resignação. Mas é uma espera operosa. É uma espera em que, enquanto eu espero, eu trabalho em prol do outro. A fé, ela é fundamental para a gente. Porque se nós não acreditarmos, se nós não confiarmos, a gente vai perder a nossa base. A gente vai deixar que as nossas estruturas sejam abaladas. E quando a gente desenvolve essa fé verdadeira, essa fé robusta, que Leon Denis diz que essa fé robusta, ela nos habilita para qualquer dificuldade, porque é uma fé com compreensão. Quando nós encontramos essa fé, nós não passamos a não mais acreditar, mas passamos a saber. Eu não creio que existe uma assistência espiritual. Eu sei que ela existe. Então é essa fé robusta, raciocinada, que me dá condição para isso. Quando tratamos de fé, relacionamos ela diretamente à esperança. Porque a fé, no momento em que ela nos fortalece, no momento em que ela nos mostra que a gente passa a saber e não mais a acreditar, nós passamos a desenvolver automaticamente a esperança. Porque a gente só espera por coisas melhores. A gente nunca espera. A nossa esperança nunca está relacionada a coisas ruins. Então vamos entender um pouquinho da esperança. A esperança, do latim, é esperare. É um sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, porque quem espera, espera algo do amanhã, não de agora, nem de ontem, né? A esperança está relacionada ao futuro, considerando melhor que o presente. Quando a gente tem esperança no futuro, a gente espera que o futuro seja melhor do que o hoje, levando a entender que todo sofrimento é passageiro. Todas as dores que nos visitam hoje, todas as dificuldades que a gente enfrenta, são degraus que nós precisamos atingir, vencer, para alcançarmos esse futuro melhor. Porque todos nós estamos destinados à angelitude. Todos nós estamos destinados à felicidade. Jesus nos disse: vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas nesse exato momento em que nós nos encontramos, nesse ponto da nossa jornada evolutiva, nós não temos ainda condições morais para realizarmos tudo que o Mestre realizou. Mas sabemos que todos nós chegaremos lá. O tempo que vai durar a minha jornada para atingir a felicidade é o tempo necessário para que eu vença as minhas fragilidades, as minhas más inclinações. E o ritmo dessa jornada sou eu quem vou determinar, de acordo com o tanto que eu quero, que eu já tenho de entendimento e que eu quero melhorar. Porque se eu quiser ir em passos lentos, me arrastando, a vida vai respeitar o meu ritmo. Porque nós temos o livre-arbítrio. Só que nós já entendemos que quanto mais retardamos esse processo de conquistas, de progresso, mais dores nós contraímos, porque tudo vai ficando mais difícil. Então a esperança é toda a tendência para um bem futuro e possível. Por que futuro e possível? Porque está relacionado ao amanhã e é possível porque eu fui criada para a felicidade. Então eu vou chegar lá, como cada um de vocês também vai. Então é uma reflexão que nós precisamos fazer sem pensarmos diferente. Todos nós somos capazes de vencer as nossas imperfeições,
nos tornarmos espíritos melhores para podermos alcançarmos a felicidade. A esperança, ela está relacionada a conquistas difíceis. A gente não tem esperança de coisas bobas, banais. Ela está relacionada a conquistas difíceis, porque não depende apenas da nossa vontade, mas das circunstâncias, das necessidades e do merecimento de cada um de nós. Porque esperar, buscar, a gente pode esperar e buscar qualquer coisa, mas não depende apenas da nossa vontade. Nós precisamos merecer, precisamos avaliar as nossas necessidades e as circunstâncias em que nos encontramos nesse exato momento. Até onde eu posso ir para ter essa esperança, para alcançar essa esperança? A esperança é a luz do cristão, porque ela está, como eu já falei, diretamente ligada à fé. A fé, precisamos desenvolvê-la na nossa intimidade para que ela nos leve à esperança. Elas estão de mãos dadas nesse processo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: nem sempre a esperança acorda comigo. Na maioria das vezes é a minha fé que vai buscá-la. Claro, nós passamos por dores, passamos por dificuldades. A questão do autoconhecimento, do olhar para dentro de si, de conhecer-se a si mesmo e de aceitar-se nas nossas imperfeições, nas nossas fragilidades, é um momento muito difícil para todos nós. Então é muito legítimo que, vez ou outra, estejamos desanimados, estejamos tristes, temerosos. Mas quando a gente não acordar com a esperança, com a coragem, com a determinação, lembremos da nossa amiga fé. Ela que nos fortalece, ela que nos faz entender tantas coisas que nós estamos vivenciando. E aí, ela vai nos ajudar a buscar e a trazer essa esperança para junto de nós. Isso é importantíssimo. A esperança, ela alimenta e desperta novas forças e percepções. É a noite que espera pelo dia, é a flor que espera pelo fruto, é o homem que espera pelo amanhã, pelo seu futuro. Quando nós unimos a fé e a esperança, que é fundamental para os dias de hoje, onde estamos lidando com muita insegurança, onde estamos afastados fisicamente das pessoas, daqueles que amamos, onde o abraço e o beijo, tão comum para nós, tornou-se perigoso por causa do risco do contágio desse vírusinho que a gente não consegue ver a olho nu, mas que está fazendo um estrago grande. Mas precisamos ver esse momento também como uma grande oportunidade de fazermos uma introspecção, de olharmos para dentro de nós, de avaliarmos os nossos valores, as nossas prioridades. Nós que vínhamos enfrentando um momento em que não tínhamos tempo para nada, nossa rotina era extremamente corrida, nossos compromissos, nossas agendas praticamente não tinha tempo para mais nada. De repente, tudo parou. E passamos a ter todo o tempo do mundo disponível para nós. E muita gente se desestruturou exatamente porque não sabia o que fazer com esse tempo. Então, precisamos manter a fé de que esse momento em que nós estamos vivendo tem um propósito, e um propósito muito sério, e um propósito muito bonito. Eu já ouvi pessoas dizendo que o ano de 2020 tem que ser esquecido. Eu penso justamente o contrário. Eu penso que 2020 tem que ser um marco nas nossas vidas. Foi o ano que nos parou e nos deu tempo para pensarmos e olharmos para dentro de nós. Nós estávamos esquecidos de cuidar da nossa mente, do nosso corpo, de pensarmos no nosso irmão da forma melhor possível, protegendo-o, amparando,
quanto de bem, quanto de solidariedade, de ações solidárias foram executadas nesse período de pandemia para beneficiar aqueles que não podiam manter-se sozinhos. Então precisamos mudar o nosso ponto de vista. Precisamos mudar o ângulo em que enxergamos os problemas, porque os problemas, todos eles, vêm para nos trazer grandes aprendizados. E ao final das contas, percebemos que os problemas são soluções. Soluções que nós necessitamos para mudar, sair da zona de conforto, mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes e trabalharmos sempre para melhor. Quando nós unimos a fé e a esperança e nós nos fortalecemos, nós passamos a entender melhor a dor do outro, nós passamos a trabalhar mais as nossas dores e dessa forma, entendendo as nossas dores, a gente passa a sentir e a perceber mais a dor do outro. Joana de Ângeles, num dos seus muitos comentários, belos comentários, ela sempre costuma dizer que quando nós nos ocupamos da dor do outro, nós esquecemos da nossa própria dor. E dessa forma, a gente sai do olho do furacão. E saindo do olho do furacão, fica muito mais fácil da gente encontrar uma saída para os nossos problemas, as nossas dificuldades. E quando nós nos preocupamos com a vida do outro, o que é isso, senão o amor? O amor, sim. O amor, ele é o nosso ponto de partida. Ele é o nosso caminho. E ele é o nosso ponto de chegada. É o nosso destino. Vivemos aqui para aprendermos a amar. O nosso grande desafio hoje é colocarmos amor na nossa vida. Jesus, quando aqui esteve, trouxe-nos a lei do amor. Todo o evangelho de Jesus é um grande convite ao amor. É aquela história do sábio que diz a um jovem que para entender todas as leis que a religião traz, basta aprendermos a amar. E o jovem, em permanência da juventude, questiona o sábio, dizendo: como assim só amar? Quer dizer que a sua religião só ensina a amar? Todos os livros só ensinam isso? Ele diz: os livros ensinam a como chegar lá. Mas o mais importante é o amor. O amor, gente. Esse amor incondicional que o Mestre nos trouxe, através de seus ensinamentos, com palavras e com ações. Porque Jesus nos ensinou a amar, não foi só através das suas preleções, das suas palavras lindas e tocantes. Jesus nos ensinou a amar através dos seus exemplos, acolhendo em seu regaço, em seu colo, as pessoas que eram consideradas as pessoas mais deploráveis, os doentes, os leprosos, as pessoas de má conduta. Jesus não tinha restrições, Jesus só queria amar. E ele nos disse que veio para os doentes e para os aflitos. Não foi os doentes do corpo a que ele se referia, mas os doentes de alma, que somos todos nós, que carregamos tantos vícios, que carregamos tantas imperfeições que vamos acumulando ao longo das nossas tantas experiências na carne. O amor, ele deve ser a nossa meta. É aquilo de preocupar-se com o outro. É de sentir a dor do outro como sua. É de fazer exatamente aquilo que Jesus nos convidou. Colocar-se no lugar do outro e fazer ao outro apenas aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o nosso desafio. E tantas vezes é difícil.
Nós queremos ser perdoados nos nossos equívocos, nos nossos erros, mas é tão difícil perdoar quem nos ofende. Nós queremos que os nossos enganos sejam compreendidos pelo outro, porque na nossa visão tudo tem justificativa. E por que é tão difícil compreendermos o erro do outro? Então, quando nós nos propomos a amar, esse amor incondicional, esse amor que dá, que doa de si mesmo, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhuma retribuição, nem o agradecimento. É amar simplesmente porque nos faz bem. É fazer o certo. É trabalhar em prol do outro. É colocar a necessidade do outro acima da nossa própria necessidade. É renunciar. É sacrificar-se, muitas vezes, pelo outro. Como o mestre nos disse, se alguém te bateu a face direita, oferece a esquerda. E se te convidares a caminhar 1000 passos, caminha ainda 2000. Ou seja, faz mais do que esperam de ti. Para que nós possamos amar, precisamos aprender a amar. E nós temos o guia e o modelo. No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, quem é o nosso guia e modelo aqui na Terra? A resposta é muito simples: Jesus. É seguindo os seus ensinamentos. É seguindo os seus passos, os seus exemplos, que nós vamos nos modificar. Quando nós nos dispormos a vivenciarmos o Mestre, isso quer dizer, isso representa dizer, que nós vamos vivenciar o Evangelho em nós. Não apenas através de leituras, de estudos, de palestras, mas nas nossas atitudes. Nos pequenos gestos de todo dia, dentro de casa, no ambiente de trabalho, no centro espírita, perdoando e procurando sempre fazer o melhor ao nosso alcance, principalmente para atender a necessidade do outro. Então precisamos, meus irmãos, nesse momento, pararmos e avaliarmos o quanto ainda necessitamos trabalhar, nos esforçar para alcançarmos, para desenvolvermos a fé dentro de nós. A fé, ela já está dentro de nós. É uma centelha divina colocada em cada um de nós. Mas precisamos alimentá-la, assim também como a esperança e o amor. Tudo está nas nossas mãos. Nós somos co-criadores do Pai. Que possamos refletir. A que nível encontra-se a esperança e a fé em nosso coração? Se é uma fé superficial ou se é uma fé robusta, profunda, aquela que nos dá coragem para enfrentarmos as dificuldades com alegria e gratidão. Assim como fizeram os nossos irmãos cristãos lá no iniciozinho, quando eram levados às arenas de Roma, porque professavam e acreditavam em Jesus, sabendo que iam ser comidos pelas feras, para deleite do público, mas entravam ali, cantando hinos de louvor a Deus, porque confiavam, porque tinham fé, porque tinham a esperança robusta em seu coração, de que aquilo era um sofrimento passageiro, e que passado aquele instante de dor, estariam felizes, de mãos dadas com Jesus. Meus irmãos, muito obrigada por essa abençoada oportunidade de estarmos hoje aqui refletindo esses 3 pontos tão importantes para o nosso fortalecimento moral e espiritual. Que possamos, cada um de nós, darmos as mãos a Jesus, alimentarmos essas 3 forças potentes no nosso coração, porque com toda certeza vamos vencer qualquer dificuldade que nos visite. Muita paz, que Jesus abençoe cada um de vocês.
Um abraço carinhoso, cheio de saudade dessa irmã, com muito carinho e com desejo de que em breve possamos estar juntos, realizando os nossos trabalhos. Muita paz, que Deus abençoe vocês.